Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens chamada Identidade. Identidade. E o texto que nós vamos ler fala de um povo que perdeu a sua identidade. Juízes capítulo 2, versículo 1 em diante, do 1 ao 10. Juízes 2, de 1 a 10, diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com um juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Porque vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão os seus adversários, e os seus deuses, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, assim como o Senhor se manifestou e ministrou através do louvor, ministra agora, Senhor, através da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então hoje nós vamos começar essa série, Identidade, e a primeira palavra é: quem é Deus? Quem é Deus? Não é novidade que o mundo está do jeito que está, porque o ser humano, em algum momento da sua história, perdeu a sua identidade. E quando se perde a identidade, se perde tudo. Se nós não sabemos a nossa identidade, logo não sabemos onde estamos, para onde vamos, logo nós não sabemos o que fazer. Logo nós não sabemos qual é a motivação que temos na vida para dormir tarde e levantar cedo. Moisés teve um encontro com Deus. E a primeira coisa que Moisés pergunta, uma das primeiras coisas que Moisés pergunta para Deus é: qual é o seu nome? Êxodo 3, 13 e 14 diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Qual é o teu nome? Quem é o Senhor? Moisés precisava saber em nome de quem ele estava indo, qual era o Deus que havia chamado ele para cumprir aquela missão. Como é que Moisés ia assumir uma missão? Tirar um povo, mais de 1 milhão de pessoas do Egito, e levar para uma terra prometida, sem saber em nome de quem, sem saber qual o poder desse Deus. Agora pergunto para você: como que alguém pode querer cuidar da sua vida, cuidar da sua família, se relacionar com o mundo, sem conhecer o Criador do mundo, sem conhecer o Deus que o formou?
impossível. Impossível. Deus planejou, projetou e executou um projeto perfeito. Perfeito. Em Gênesis 1, 26 e 27, nós vemos quando Deus cria todas as coisas, Ele diz, agora eu vou criar o homem, imagem e semelhança minha. Ele vai dominar sobre todos os animais. E Deus viu que ficou bom. Só que em Gênesis 2, 18, ele chegou à conclusão que não estava bom. Uma das poucas palavras, um dos poucos nãos na criação foi esse. Eu creio que na criação teve só 2 não. Não comam daquilo e não é bom que o homem fique só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Deus naquele versículo, no versículo 18 do capítulo 2, Deus já estava mostrando o princípio que rege o mundo, a família. Vou criar uma mulher, e essa mulher vai auxiliar esse homem. Deus já estava ali em Gênesis, estampando na humanidade que Deus é um Deus de família, que Deus ele é um Deus de relacionamento, que Deus é um Deus de convívio, de abraço, de estar perto. Deus não é um Deus de isolamento social. Deus não é um Deus, essa questão de isolamento social pode ser uma ideia até científica ou através da saúde, talvez nós podemos dizer que seja uma coisa legal. Mas não vem de Deus. Quero dizer para vocês que isso não vem de Deus. Deus não é um Deus de isolamento. Deus não é um Deus que quer ser adorado à distância. Deus quer estar junto. Então que bom que nós podemos estar aqui. E você que está em casa, talvez você faz parte do grupo de risco, calma, a tua hora vai chegar. Mas se você não faz parte do grupo de risco e está em casa, meu querido, não se acostume em adorar a Deus por distância. Porque foram nos momentos mais solitários da humanidade que aconteceram as piores tragédias do mundo. Foi no momento sozinho que Eva comeu o fruto. Foi no momento sozinho que Davi adulterou e trouxe tragédia para o reino de Israel. Foi no momento sozinho que Judas traiu Jesus e segue as tragédias no momento sozinho. Uma das vezes que Deus disse não foi essa. Não é bom que o homem esteja só. O nosso Deus, Ele é um Deus de unidade. Ele é um Deus de família. O plano de Deus, através de Cristo Jesus. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus. Foi por isso que Ele fez isso. Foi por isso. Infelizmente, desde o início de todas as coisas, e até hoje tem aqueles que em nome do diabo querem destruir a família, querem destruir a unidade, querem trazer separação. Porque eles sabem que quando a família está fraca, a sociedade está fraca. E aqui no texto que nós lemos, Juízes 2:10, está escrito uma das piores tragédias da humanidade. Não foi o Holocausto dos judeus, não foi a gripe espanhola, não vai ser a gripe essa que nós estamos passando agora. A pior tragédia da humanidade está escrito aqui. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. A pior tragédia de um homem e de uma mulher é não conhecer a Deus. Não conhecer a Deus. Aquela geração não conheceu a Deus. Não sabia quem era o Deus que trouxe os seus pais e os seus avós do Egito para a terra. Agora lhe tiraram ele da escravidão. Quem foi? Não sabiam qual era o Deus que tinha sustentado os seus pais no deserto. Tinha feito maravilhas, prodígios. Não tinham base, não tinham alicerce. Era um povo sem identidade.
No que depender de nós, nós temos que levar os nossos filhos, os nossos netos, a próxima geração, conhecer Deus. Saber que Deus é vivo, saber que Deus é poderoso, saber que nós podemos orar a Deus e Ele se manifesta. Se nós não fizer isso, ninguém vai fazer. Se nós não orar com nossos filhos, ninguém vai orar. Se nós não dar o exemplo, ninguém vai dar o exemplo. Pelo contrário, assim como aconteceu com aquela geração ali, eles começaram, diz aqui o texto, vai seguindo. Então os israelitas fizeram que reprova o Senhor, prestaram culto a outros deuses, abandonaram a Deus, provocando a ira do Senhor. E cada vez que eles saíam para a batalha, eles perdiam. Por quê? Porque se afastaram da fonte de segurança, da fonte de poder, da fonte de graça, da fonte do amor que é Deus. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele só perde. Se você se afastou um dia de Deus e ganhou alguma coisa, eu quero dizer para você, você só ganhou mais linha. Para que depois o diabo puxe e você vai morrer. Porque quem dá é Deus. Deus dá e nos faz crescer. O diabo dá e nos puxa a linha e nos mata. Porque o peixe morre pela boca. É fato isso. Isso é fato. O fato deles não conhecerem a Deus levou eles a viver do jeito que eles bem entendiam. Eles viviam como eles bem entendiam. Começaram a fazer aliança com todo mundo. Começaram a fazer conexões erradas. Em nome da boa vizinhança, vamos deixar esse cara aqui perto de nós. Não vamos criar briga com eles. Eles começaram a ser como um camaleão. Se esse povo aqui adora Baal, nós vamos adorar Baal. Se esse povo aqui adora isso, nós vamos adorar isso. Começaram a ser igual a todo mundo. Em nome da boa vizinhança. Mal sabiam eles que estavam semeando vento e iam colher tempestades. Pergunto a você, se você soubesse que do lado da sua casa ou no seu terreno tivesse um ninho de cobra, de escorpiões ou de algo mortífero, você iria tratar para se criar mais? Ia lá alimentar com certeza você iria acabar com isso. Mas aquele povo não, vamos deixar essas cobras aí, ó. Vamos só se cuidar para elas não morder o nosso calcanhar, mas vamos deixar. E a desgraça veio. Eles foram destruídos. Porque Deus havia dito lá no versículo 2 que era para eles destruir os altares. Acabam com essas cobras, acabam com essas formigas, acabam com esses escorpiões. Mas eles não destruíram. Eles deixaram, dá muito serviço, nós vamos ter que brigar, nós vamos ter que arrumar encrenca agora, nós vamos ter que dizer que somos crentes. Não, vamos andar assim. Infelizmente, as pessoas acham mais fácil fazer conexões e alianças com todo mundo. O ano das eleições está chegando. E daí as pessoas querem fazer aliança com todo mundo, vêm na igreja pedir voto, isso e aquilo, e daqui a pouco a pessoa até ora um pouco. Mas ela quer, na verdade, alguma coisa. Ela é camaleão para estar na cervejada, ela é camaleão para estar no culto, ela é camaleão para estar num terreiro de macumba, e assim vai, porque ela tem interesse. Mas a desgraça vem, porque Deus não é um Deus de instabilidade. Deus não é um Deus que negocia, Deus é um Deus justo. Desde o início e ainda hoje, Deus tem um plano perfeito para o homem. Um plano perfeito para você, para nós que estamos aqui, para você que está me assistindo. Talvez você deve estar pensando, minha vida não tem mais jeito, só não tem mais jeito para quem está morto. Porque para quem está vivo tem jeito. Porque Deus, diz lá em Lamentações 3, a cada manhã renova a sua misericórdia, começa algo novo, algo maravilhoso, Ele zera e começa de novo. Mas nós precisamos conhecer Deus, conhecer quem é Deus.
E em Juízes, o contexto histórico deles é parecido com o nosso. Diz os historiadores que a época de Juízes, eles estavam numa gangorra espiritual. Quando havia juízes bons, eles andavam com eles. Esse fazia o que aprova a Deus, esse fazia o que reprova a Deus. Eles estavam naquele ciclo de visitar Deus, de trocar umas palavras com Deus e umas palavras com Baal. Um tempo com Deus e um tempo com Baal. E em cada volta desse ciclo, eles ficavam mais fracos. Em cada volta do ciclo, eles chegavam mais perto da cobra, mais perto dos inimigos. E quando menos espera, pegou. Se nós olhar para os nossos dias, nós vamos ver que não é diferente. Em nome do nosso conforto, em nome muitas vezes de nós ganhar algum título, ganhar algum cargo, se faz alianças, conexões. E aquela tragédia que começou lá atrás, que começou lá com Eva, quando negociou um princípio, quando fez uma aliança com o diabo, ainda hoje nós colhemos esses frutos amargos. Ainda hoje. Infelizmente, aquela geração que havia sido trazida até ali, não conhecia Deus. E o que nós estamos vivendo hoje é reflexo disso. É reflexo de um povo que não conhece a Deus. Em algum momento a humanidade, em nome de manter a boa vizinhança, fez aliança errada, conexões erradas. E a realidade hoje é uma triste realidade. A pior tragédia que pode se viver no mundo não é o coronavírus. Embora tenha feito estragos, não estou diminuindo o vírus, mas estou dizendo que a pior tragédia não é isso. A pior crise não é a crise financeira ou a crise política que de vez em quando começa a parecer que vai crescer. A pior tragédia e a pior crise é um povo não conhecer a Deus. Quando o povo conhece a Deus, ele começa a conhecer a si mesmo. Quais são os prejuízos de eu não conhecer Deus? Primeiro, quando eu não conheço a Deus, eu não sei quem eu sou e para onde eu vou. Quando eu não conheço a Deus, eu não sei quem de fato eu sou e nem para onde eu vou. Não conhecer a Deus é viver sem visão, ou uma visão errada da vida, ou uma visão distorcida de quem somos, distorcida da família que temos. Eu acho muito interessante que nos últimos anos o homem avançou a passos muito largos. Fato é que você está me vendo aí na tua casa. Se nós falássemos isso há 10 anos atrás, você acreditaria? Que nós iríamos estar falando aqui com os irmãos e você aí na sua casa? O homem está avançando a passos gigantescos na sua tecnologia, no conforto. O homem já foi a lugares extraordinários, até na Lua. O homem está estudando a possibilidade de fazer uma linha de turismo para a Lua, de morar nesses lugares. Só que, infelizmente, é triste, é uma situação curiosa e triste ao mesmo tempo, que o homem conhece tão pouco de Deus, se relaciona tão pouco com Deus, e assim sendo, conhece tão pouco de si mesmo, do potencial que existe nele, quem ele é em Deus. Se relaciona pouco com o Criador do universo. Se você lê o profeta Isaías 40, você vai ver que ali Isaías há 2.700 anos, sem internet, sem pesquisa nas fontes que nós temos hoje, ele começa a descrever Deus. O Deus que coloca água na palma da sua mão, o Deus que é poderoso, o Deus que está acima de todo conhecimento, de toda a ciência, o Deus que mora na terra, que quer se relacionar com as pessoas. E talvez muitas pessoas pensam, como que eu vou acreditar em Deus se eu não vejo Deus, se eu não toco em Deus? Eu vou usar um exemplo bem simples, até simples demais para se comparar com Deus.
mas você está respirando, eu estou respirando. Nós não estamos vendo e nem tocando no oxigênio, mas nem por isso nós paramos de respirar. Nem por isso o oxigênio não está aqui. Com certeza, meus queridos, em todas as épocas existiram homens que foram usados pelo diabo para tentar provar para a humanidade que Deus não existia. Eu não estou aqui na condição de advogado de Deus, porque Deus não precisa ser provado, Ele existe. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está no controle e ponto final. Você acreditando ou não, Deus é Deus. Nós acreditando, querendo ou não querendo, Deus irá fazer aquilo que a palavra dele diz que ele vai fazer. Ele é Deus, ele é poderoso. Agora eu pergunto para vocês, de onde que as pessoas sabem que matar, roubar, mentir, adulterar, cobiçar as coisas dos próximos é pecado, é errado? Se naquela época não existia nada para pesquisar, não existia psicólogos para tentar dizer, a psicologia diz isso ou aquilo. Da onde que veio essas verdades? Da onde que veio esses princípios que até hoje nós ensinamos para os nossos filhos? Êxodo capítulo 20, palavra de Deus, os 10 mandamentos. Tira os 10 mandamentos, tira a Bíblia do mundo, e nós não estaríamos aqui hoje. Fato é isso. Agora olha para o mundo e vê o caos que está. Você está vendo que eles estão retirando da casa o alicerce. Pega um prédio, qualquer casa, e tenta tirar o alicerce dela. Vê se as paredes vão ficar de pé. Vê se o telhado vai ficar de pé. Não vai. Tirar Deus do mundo é acabar com o mundo. Porque Deus está no controle do mundo. Tirar a Bíblia das escolas, tirar o ensino da palavra de Deus das crianças, é abortar um ser humano. Abortar uma pessoa que poderia ter sucesso na vida. Sucesso não que o mundo diz, mas o sucesso que Deus, um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero citar só 3 características de Deus nessa noite. A primeira, em primeiro lugar, Deus é majestoso pela obra da sua criação. Desde que Charles Darwin publicou o seu livro Origem das Espécies em Londres em 1959, a teoria da evolução tem se tornado cada dia mais popular. Muitos confundem da evolução com as verdades científicas. Há aqueles que pensam que o mundo se criou sozinho. O mundo deu à luz ao mundo. O mundo se autocriou. Há aqueles que acreditam que o mundo é fruto de uma explosão. E agora eu pergunto para vocês, e eu quero que esse pessoal que defende isso, me fala quem que apertou o botão para que essa explosão tivesse acontecido. Se o mundo é fruto de uma evolução, se o mundo é fruto de uma explosão, quem que apertou o botão desse detonador? Quem foi? Outros acreditam que o mundo é resultado de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Só que essas 3 teorias faltam provas. Faltam provas. Agora, só olhe isso. Sabemos que o universo é composto de matéria e energia. A ciência comprova isso. Sabemos que o universo é governado por leis. A ciência comprova isso. Sabemos que a massa e a energia não geram leis. Isso a ciência prova. Logo, alguém que tem o domínio do conhecimento, que criou o homem, criou todas as coisas, deu ao homem essa sabedoria para falar exatamente aquilo que está na Bíblia. A ciência e o cristianismo andam lado a lado. O que nós lemos em Gênesis 1 e 2 está numa sintonia com a ciência. O mesmo autor da criação é o autor do conhecimento.
Deus, ele está permitindo, eu penso assim, que Deus de vez em quando fica no seu trono, conversando ali com Jesus, e dizendo, olha filho, olha, eles descobriram mais uma coisa. Estou deixando eles descobrir as coisas, deixando eles se achar. A ciência descobriu que isso, que aquilo, e Deus dá um sorrisinho assim, olha, deixa eles se achar. Eles vão reconhecer minha grandeza. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se prostrar diante de mim. Antes não havia nada. E do nada Deus criou tudo. A própria ciência está dizendo que o mundo está se destruindo, que está se desfragmentando. Ao contrário da teoria da evolução, que diz que o mundo, a tendência do mundo é ser melhor. Então eu pergunto para você, se o homem evoluiu até aqui, por que ele não continua evoluindo? Talvez ele estaria voando. Talvez em vez de falar, nós estaríamos lendo os pensamentos uns dos outros. Ué, cadê a evolução? Ao contrário, nós estamos se autodestruindo. Nunca existiu uma geração em busca de conforto, de tecnologia, e em nome disso se faz atrocidades destruindo a própria vida. Trabalhando 20 horas por dia, 18 horas por dia, trabalhando freneticamente, destruindo seu sistema nervoso, destruindo a sua família, destruindo tudo. E estão dizendo que estão evoluindo. É estranho isso. É muito estranho. Quando nós olhamos as catástrofes naturais, o ser humano indo atrás de terapia disso, terapia daquilo, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir bem, eu quero ter paz, O que é isso? O ser humano se afastando da fonte, que é Deus. É simples assim. Em segundo lugar, Deus é majestoso pela obra da sua providência. Deus não apenas criou o universo. Os deístas, que é um grupo que acreditava numa filosofia naturalista, eles acreditavam que Deus era como um relojeiro. Superior, com certeza, criou a terra, mas que ele criou o mundo e deu corda ao mundo e deixou trabalhar o mundo. Não se envolve com o mundo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Que Deus deu corda e deixou, mas nós, como teístas que somos, acreditamos num Deus poderoso. Nós acreditamos e experimentamos a cada manhã que Deus, ele se relaciona conosco. Deus, ele não só criou as coisas e disse, tá bom, agora eu estou de férias, eu vou para a praia, eu vou para lá, para cá, eu já criei todas as coisas, então vocês se viram. Não, Deus está no controle. Deus se relaciona, é Deus que nos dá a respiração. É Deus que nos dá o sol e a chuva. É Deus que nos dá a saúde e cura da enfermidade. Que nos dá proteção, paz, alegria em meio ao caos. Como explicar que uma pessoa pode ter paz em meio de uma tempestade? Como explicar? Se não é por Deus, se não é a presença de Deus. Deus é a fonte de todo bem e a origem de toda boa dádiva. E em terceiro lugar, Deus, ele é majestoso pela obra da sua redenção. O mesmo Deus que criou o universo pela sua palavra, pelo seu poder, é o mesmo Deus que sustenta o universo e é o mesmo Deus que criou a ponte para que o homem que se afastou dele pudesse se reconciliar com Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que nós estávamos mortos e hoje estamos vivos, que nós estávamos longe e agora estamos perto, que nós estávamos sem vida e agora temos vida e vida em abundância. A salvação não é uma parceria do homem com Deus, é obra exclusiva de Deus. Nós não fizemos nada, absolutamente nada. Jesus se entregou na cruz, Jesus pagou o preço. A nossa parte é só aceitar. A salvação vem de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Esses três aspectos
falam da grandeza de Deus, do poder de Deus. Falar de Deus é muito fácil. Falar de Deus é algo porque Deus é santo, é perfeito. Não tem uma coisa que nós podemos dizer, Deus tem uma falhazinha. Deus é perfeito. Nós não poderíamos começar melhor. E nós precisamos entender quem é Deus de fato. Porque quando nós entendemos quem é Deus, nós vamos mudar nossa mente, os nossos valores, os nossos princípios. A paixão pelas coisas vai mudar quando eu começo a entender quem é Deus. Alguns homens tentaram falar um pouco de Deus. João diz que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Miqueias diz que Deus é incomparável, é perdoador, tem prazer em mostrar o seu amor. Olha o que ele diz: quem é comparado a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o seu amor. O salmista diz que Deus é justo em todos os seus caminhos. Moisés, lá em Deuteronômio, diz que Deus ele é fiel, ele é a rocha. Davi diz que Deus é bom, que Deus é o bom pastor, ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza. Com certeza, cada um de nós pode falar alguma coisa de Deus, quando nós temos relacionamento com Deus. Nós só podemos falar daquilo que experimentamos. Conhecer a Deus, ter um relacionamento diário com Deus, aplicar a sua verdade na nossa vida, é o início de uma vida de verdade. É o início de uma vida que faz sentido não aqui apenas, mas que fará sentido na eternidade. É lá a nossa casa, é para lá que nós vamos. Conhecer Deus é saber de fato quem eu sou como homem, é saber de fato quem eu sou como mulher, é saber de fato quem eu sou como marido, como esposa, como pais e filhos, é saber de fato por que nós somos chamados igreja de Jesus Cristo. Quando eu conheço a Deus, eu começo a ver o porquê eu preciso ler a Bíblia, me relacionar com Deus, orar. Começa a fazer sentido as coisas. Sem Deus, tudo não faz sentido. Nada faz sentido. Nada, absolutamente nada. O desafio diário nosso é conhecer Deus. Conhecer Deus, buscar Deus. Tiago Brunet diz assim: antes de saber tudo o que está por vir, você precisa responder: quem é você? Uma vida atualizada tem identidade, propósito e destino. E antes de você responder quem é você, você precisa responder quem é Deus. Quem te criou, quem colocou um potencial tremendo em você. Porque eu tenho certeza, irmãos, que quando nós conhecer Deus, não apenas de ouvir falar, como Jó no final da sua vida disse: agora eu conheço, não apenas de ouvir falar, mas eu conheço Deus. Nós vamos ver que há em nós um potencial extraordinário, porque nós servimos a um Deus extraordinário. Porque o nosso Pai é extraordinário, o nosso Deus é poderoso. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós vamos saber para onde ir. Caso contrário, nós vamos ficar como aquele povo que não conheceu a Deus, que ficou andando em círculos, que não chegou a lugar nenhum, que fez alianças erradas. Saber quem é Deus é essencial. É essencial. Eu quero contar uma história que eu vi hoje à tarde, um vídeo, e confesso para vocês que fiquei assim sem fôlego quando vi isso. Talvez você já viu um vídeo de uma igreja na Itália, que voltou os cultos lá também. E o pastor então chega na igreja, a igreja vazia, uma igreja um pouco menor que a nossa, de tamanho.
A igreja vazia. E de cada 2 bancos, um banco tinha 2 ou 3 retratos no banco. Mais ou menos 50% ou 60% daquela igreja havia morrido naquela pandemia. Haviam sido transferidos ou para o andar de cima ou para o andar de baixo. Porque o fato de estar na igreja não é a certeza da nossa salvação. Então aquele senhor que conta o vídeo, ele pergunta: será que todos aqueles realmente conheciam a Deus? Será que todos aqueles realmente estavam preparados? Será que todos aqueles sabiam que aquela pandemia era o momento da sua transição? Conhecer a Deus não é negligenciar a dor, negligenciar a ansiedade, o medo, mas é saber que todas as coisas que acontecem ao nosso redor, quando nós conhecemos a Deus e amamos a Deus, nos levam a chegar mais perto dele, nos levam a conhecer mais a ele, cooperam para o nosso bem. Que nós possamos, nesse tempo, não só nesse tempo, mas em todos os tempos, conhecer Deus. Conhecer Deus de fato e de verdade. Vamos colocar de pé. Quem é Deus? Não há palavras. Alguém um dia disse para mim: o dia que você conhecer de fato tudo sobre Deus, que não haver mais nada para você conhecer de Deus, troca de Deus, porque esse não é o verdadeiro. Porque Deus, ele é incomparável. Ele é maravilhoso. Nós nunca vamos exaurir, vamos acabar com os bancos de dados sobre Deus. Ele é poderoso. Então, decida cada manhã conhecer Deus. Decida saber quem você é de fato. As próximas semanas, nós vamos estar aqui nessa palavra, que é a fonte do poder de Deus, que é a verdade que nós temos que acreditar. Através dessa palavra, nós vamos entender quem nós somos em Deus. Quem eu sou como homem e mulher de Deus, quem eu sou como igreja de Deus, por que Deus coloca em minhas mãos as finanças, por que Deus quer me ver crescer, está aqui na palavra. Mas primeiro eu tenho que conhecer Deus. Quando eu conheço Deus, as cortinas se abrem e o plano perfeito começa a ser pintado, começa a ser manifestado. Então, irmãos, vamos cada dia mais fundo, vamos cada dia buscar mais a presença. É uma fonte inesgotável. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio que temos. Meu Deus, que privilégio, que honra, Senhor, conhecer a Ti. Como diz lá em 1 João 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Obrigado, Senhor. Que privilégio, que honra poder ser teu filho, poder estar no teu reino, poder contemplar a tua beleza, a tua santidade. Não há palavras que descrevam a tua presença, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a conhecer o Pai, a estar mais perto do Pai, a visualizar os sonhos, os projetos do Pai. Conhecer a Deus de fato e de verdade. Oh, Espírito Santo, abre o nosso entendimento quando nós lemos a tua palavra, que é inspirada pelo Senhor, nos mostra nas entrelinhas os tesouros ali escondidos, nos mostra na entrelinha as verdades que libertam, as palavras que nos levam a voar como águias, como diz a tua palavra, as palavras que trazem paz em meio à tempestade. Obrigado, Deus, por essa noite, poder começar esse tempo de identidade, alinhar o nosso coração com o teu coração, para que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, para que sejamos a igreja que vai subir para a eternidade contigo, a noiva vestida de vestes limpas. Mas nós precisamos te conhecer. Reconhecemos isso, Pai. Reconhecemos que não somos nada sem a tua presença.
Se temos um copo de água para tomar, é a graça derramada do Senhor sobre nós. Te louvamos, Pai. Colocamos todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores, todos os nossos medos diante do Senhor, que é poderoso, maravilhoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado por essa noite, Pai. Receba toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a presença de Jesus Cristo e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua família, esteja sobre a tua descendência, sobre o teu trabalho, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe, irmão, uma excelente semana, em nome de Jesus.